Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira de Carvalho e vamos dar continuidade à segunda parte da resolução do método do irradiamento. Bom, eu gostaria de destacar que essas partes que estão em amarelo são dados provenientes do campo. E isso que está aqui em verde também são dados de campo, porém foi feita uma pequena transformação, né? Vocês lembram que nós tínhamos os azimuths dos raios, mas na verdade nós precisávamos dos rumos, porque com os rumos é que o método se desenvolve. Então foi o que nós fizemos aqui para relembrar. Nós tínhamos os dados de campo, que eram o que? Os azimuths dos três raios. E aí nós, após as transformações, nós obtivemos o que? O rumo desses raios, certo? E agora o que é que iremos fazer? Iremos fazer a segunda parte, que é a determinação do cálculo das coordenadas dos vértices. A fórmula é bastante simples, é apenas uma soma entre esse ponto, que no caso, se fosse um levantamento real, essa coordenada seria uma coordenada conhecida lá do terreno, mas como é um exemplo prático, normalmente a gente coloca um valor alto aqui, ou 1000 ou 500, no caso eu vou colocar 1000, então essas coordenadas do ponto A, onde se localiza o instrumento, então esse ponto A é onde está o instrumento, então colocaremos essas coordenadas iniciais, e aí iremos fazer os cálculos. Então eu vou pegar sempre dessa célula aqui, no caso do x, né? Porque que é a coordenada do x, só que como eu vou pegar sempre dessa célula, você tem que fixar essa célula. Então no Excel existem posições relativas e absolutas. Então, para você colocar o dólar, no caso, para identificar que é uma posição absoluta, você pode optar pela tecla F4. Então você clicando em F4, ele tanto fixa a coluna como fixa a linha. E aí você soma com esse intervalo aqui, ó, certo? Como eu não sei se vai ser esse valor ou esse, então uma tática para você resolver essa situação é você usar a função soma. Já que sempre um vai ser zero, então eu posso somar, certo? As longitudes. Pronto. Dessa forma aqui agora, eu posso que arrastar, né? Estender essa minha fórmula e aí eu tenho as demais coordenadas. Bom, a mesma coisa vamos fazer para y. Então, y vai ser igual à coordenada y. Colocamos a tecla F4 para fixar a célula, já que eu vou pegar sempre daquela mesma posição, e mais a função soma do que? Da latitude, certo? Pronto. Então, com isso aqui, eu tenho que deu aquele aviso porque eu não tinha colocado parênteses, mas aí ele colocou automaticamente. Bom, o que é que vamos fazer agora? Da mesma forma, vamos estender. Então, dessa forma, nós já temos as coordenadas do nosso desenho já, quer dizer, da nossa poligonal. E o próximo passo que nós vamos fazer é o que? Pegar essas coordenadas e plotar isso no AutoCAD, porque a gente já vai poder construir a figura definitiva já para esta situação. Bom, na sequência agora iremos plotar no AutoCAD essas coordenadas. Então, para isso, copiamos as coordenadas e vamos abrir aqui o bloco de notas. Então vamos criar um arquivo chamado de script, onde esse arquivo já vai ter as coordenadas e os comandos necessários para desenhar a poligonal e o ponto onde o instrumento esteve localizado, para que a gente possa resgatar os raios originais e a figura final já construída. Bom, então Ctrl V para copiar as coordenadas e aí a gente vai fazer uma substituição aqui. Então no menu editar, substituir. Onde tiver vírgula, eu quero ponto. Por que isso? Porque o AutoCAD só entende ponto. Ele não lida com vírgula. Então vamos substituir tudo
aperta no botão substituir tudo. Então vocês podem ver aqui que onde tinha vírgula ficou ponto, certo? E agora o que é que vamos fazer? Vamos copiar esse espaço em branco aqui que tem entre. Então a gente seleciona esse espaço e coloca aqui em localizar. E agora eu vou querer colocar uma vírgula, porque o separador das coordenadas tem que ser por vírgula. Então substituir tudo também. Então agora já tem os pontos da maneira que o AutoCAD entende. Então vamos lá. Lembre-se que qual é o nosso ponto inicial. Então a gente tem que colocar o comando do AutoCAD point. E aí nós vamos colocar aquela coordenada 1000, certo? E 1000. Bom, esse é o nossa coordenada. E tem um segundo comando que nós vamos colocar aqui, que é o polyline. Então, pline desses pontos aqui, só que como é uma poligonal fechada, então o que é que eu tenho que fazer? Esse primeiro ponto será também o último. Então eu tenho que copiar esse ponto aqui para o final. Pronto. Feito isso, eu vou dar um Enter e dou na barra de espaços, um espaço, que isso é como se fosse o comando Enter. E depois eu dou um Enter para outra linha. Pronto. Dessa forma, eu estou com o meu arquivo já devidamente configurado. O AutoCAD vai entender e vai executar esse arquivo. Então, para isso, vamos salvar esse arquivo. Vamos colocar aqui irradiação internet, tá, vídeo aula, certo? Então você escolhe um local para salvar esse arquivo e coloca a extensão SCR de script, certo? Então vamos salvar esse arquivo e vamos para o AutoCAD. Então, no AutoCAD você vai digitar aqui na linha de comando script e vai localizar aquele arquivo que foi salvo previamente. Então tá lá irradiação vídeo aula. Então open. Então vejam que já temos aqui a figura plotada, certo? Com as suas dimensões já, e tem um pequeno ponto aqui que é justamente aonde o instrumento foi localizado. Então, se eu quiser fazer os raios, é só o que? Ligar esse ponto aos vértices da figura. Então, ó, posso e aqui eu tenho a figura, né, desenhada. Então tem aqui os raios que foi a partir deles que nós conseguimos desenvolver o método, e aí nós temos a poligonal, que era o que realmente nós queríamos determinar. Bom, o que é que acontece agora? Vamos fazer uma terceira parte agora, que seria o que? Você calcular realmente essa parte aqui de fora, a parte da poligonal. Isso nós veremos na terceira parte, que será explicada a seguir.